A paz do Senhor, meus amados e meus queridos irmãos, que alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para nós podermos louvar a Deus e colocarmos diante dele o nosso culto de louvor e de adoração. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aí recebendo a igreja na sua casa e fazendo da sua casa a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer e queremos te louvar pela tua presença viva e poderosa em nossos corações, nos fortalecendo e nos ajudando, nos abençoando nesses dias, meu Deus, diferentes que nós estamos, meu Pai, vivendo, Senhor. Queremos te agradecer por aqueles que o Senhor tem, meu Deus, fortalecido, por aqueles que o Senhor tem, meu Deus, animado, por aqueles que o Senhor tem colocado de pé, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agora por todos que estão entristecidos pela distância e te pedimos para que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, consolá-los e de uma maneira especial fazer com que as famílias possam estar reunidas, unidas diante da tua presença, Senhor, fortalecendo, meu Deus, os relacionamentos e também, ó Deus, abençoando, meu Pai, com alegria todos estes lares, meu Deus, que têm recebido a tua palavra. Senhor, nós preparamos este momento, consagramos este momento para que nós pudéssemos estar, meu Deus, realizando este culto de louvor e de adoração, Senhor. E nós queremos abri-lo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, colocando diante de ti toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria, mas também colocando diante de ti toda a nossa dependência, Senhor. Em nome de Jesus, ouve as nossas orações, receba os nossos louvores e envia do céu a tua palavra, Senhor, para que nós possamos, meu Deus, alimentar, meu Deus, a nossa alma, pois nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da tua palavra. Nós precisamos dela. Fala conosco, pois assim, ó Deus, nós oramos te pedindo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Reúna a sua casa, vamos louvar a Deus, vamos cantar com alegria este hino tão maravilhoso. Ah
Amém. Graças a Deus, eu espero que este hino tenha trabalhado no seu coração e preparado aí a sua casa para a gente poder então receber agora uma palavra vinda do céu. Mas eu quero, antes de ler o texto sagrado, quero falar com você a respeito de toda a nossa programação. Nós estamos colocando à disposição da igreja todos os dias o culto online. Gostaria muito que todos se esforçassem para que no momento em que o culto estiver sendo realizado, que todos pudessem em seus lares também estarem reunidos, participando deste culto tão precioso. Nós temos um comentário lá no momento em que está sendo passado lá ao vivo o culto para você. Gostaria que você participasse daquele comentário. Nós temos sentido falta de alguns irmãos, então que você venha a ser despertado. Talvez a timidez, talvez a dificuldade possa te afastar um pouco ali e você possa estar até presenciando o culto que está sendo ali projetado. Mas eu gostaria muito que você pudesse participar, né? Para que a gente pudesse ver você, mesmo que de longe, mas perceber ali a sua presença junto, perto de nós. Eu tenho estado ali em todos os cultos, não participo, esperando para que haja sempre uma oportunidade para que os irmãos possam fazê-lo. Nós estamos ativos todos os dias e eu sei que você aí na sua casa está distante da igreja e precisa ser motivado. Aliás, nós nunca trabalhamos tanto na obra como nesses dias, através de todas essas filmagens, através de todas essas mensagens. Os pastores estão trabalhando bastante e eu tenho certeza que o nosso trabalho não será vão, mas o nosso trabalho será transformado em edificação na sua vida espiritual. Agora sim, gostaria que você pudesse então preparar aí a sua casa com toda a reverência que cabe nesse momento da palavra, aquela que nós estamos acostumados aqui no templo. Então que você pudesse organizar agora as crianças, organizar a sua família, porque agora é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você a abrir aí a sua Bíblia, texto sagrado, que está no livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel, no Velho Testamento, é um livro de uma profecia pequena, por isso é conhecido como um profeta menor. Não por causa da sua importância ou significância. Os profetas maiores são aqueles que têm uns livros maiores, profecias maiores. Os profetas menores são aqueles que têm livros menores, porém de tão quanto importância como os demais. Então eu gostaria de convidar você, no livro do profeta Joel, no capítulo 1, ler os 3 primeiros versículos, os 4 primeiros versículos da palavra de Deus, que fala assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também aos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra tão rica e tão preciosa para os nossos dias, Senhor. Palavra, meu Deus, que foi cuidada e preservada através do poder do Teu Espírito Santo,
para que nós pudéssemos, meu Deus, nesses tempos, fazer uso dela, Pai, e compreender as coisas que nós estamos vendo, que nós estamos, meu Deus, vivendo nesses dias, Pai, em que ninguém tem uma explicação, ninguém tem uma direção, Pai. Todas as autoridades deste mundo, todos os poderes deste mundo, meu Deus, estão prostrados diante desta situação. Mas a Tua palavra preciosa, meu Deus, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos leva, meu Deus, à compreensão de todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que haverão de acontecer. Meu Deus, que nesta noite a Tua palavra, ela possa encontrar, meu Deus, um lugar seguro em nossos corações, nos ensinando, meu Deus, e nos fortalecendo, para que possamos, ó Deus, superar todas as dificuldades destes dias, Senhor. Em nome de Jesus, seja o Senhor agora, Pai, o Deus vivo e poderoso sobre as nossas vidas, a quem nós, meu Deus, nos prostramos, nos inclinamos, não somente para adorá-lo, mas principalmente para servi-lo, para ouvi-lo e para honrá-lo. Fala conosco, meu Deus, pois nós precisamos da Tua palavra. Os nossos corações precisam da Tua palavra, Senhor. As nossas vidas, meu Pai, a nossa casa, a nossa família precisa da Tua palavra, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós esta palavra viva e poderosa, pois é o que nós Te pedimos agradecidos, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos tomar aí um lugar de conforto na sua sala, ou seja onde for a dependência aí da sua casa, para nós podermos então meditar aqui na palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um tempo que existiu na região de Judá, mais especificamente em Jerusalém. E ele fala a respeito de uma praga que se levantou naqueles dias, uma praga que nunca se tinha visto, uma praga que jamais alguém tinha experimentado, tinha vivido. Por isso que a Bíblia, ela fala, ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Então, aquela experiência era nova, ela não tinha nenhuma referência, ela não tinha nenhum ensinamento que pudesse trazer aqueles que estavam ali vivendo aquilo para poder colocar em prática e fazer isto com conhecimento e sabedoria. E a Bíblia fala que aquela experiência foi uma experiência devastadora. E ela devastou não de uma única vez, mas aos poucos, em etapas. Diz a Bíblia que a primeira etapa foi a invasão de alguns gafanhotos, de uma praga de gafanhotos. Alguns não, muitos gafanhotos, uma multidão de gafanhotos, os quais foram conhecidos como os gafanhotos cortadores. E depois de manifestar esse momento dessa classe demoníaca, desses insetos cortadores, a Bíblia fala que a próxima fase foi a fase do gafanhoto migrador. E ainda assim, depois do migrador, veio a fase do gafanhoto devorador. E por final, a fase do gafanhoto destruidor. Muito parecido com esses tempos que nós estamos vivendo. Tempos em que nós estamos experimentando fases. Nós estamos vivendo períodos. Já vivemos a primeira fase, vivemos a segunda fase, agora nós estamos indo para a terceira fase. E nós estamos observando que
gafanhoto, essa praga, essa peste que se levantou em nossos dias, continua ainda devorando, continua ainda destruindo, continua ainda cortando, assim como diz a palavra. E diz o texto sagrado que depois de todas estas manifestações, houve então uma terra destruída, uma terra que ficou totalmente desprovida. Tudo que havia, esses gafanhotos haviam destruído. E o texto sagrado, ele, na sua sequência, ele fala que depois desta fase dos gafanhotos, em que todos esperavam então um término desse momento difícil, houve ainda um período que veio para culminar, um período de grande seca e um fogo que devastou toda a terra, e não se havia nada para comer e também não se havia nada para fazer. E como estava o povo vivendo todas estas coisas? Veja que tudo isto aconteceu na região de Judá, ali em Jerusalém. Então a gente observa que aquele lugar era um lugar onde as pessoas tinham um conhecimento de Deus e elas serviam a Deus. Mas o conhecimento que elas tinham de Deus e o serviço que elas estavam dando a Deus não era mais algo vivo, algo precioso. Deus naqueles tempos não estava mais se manifestando como sendo o único, o primeiro, aquele a quem todos deveriam se curvar e todos deveriam se adorar. Porque diz a Bíblia que no meio desses tempos difíceis, muito embora eles confessassem a Deus, eles servissem a Deus, mas eles se prostraram diante daquela situação e eles não tiveram nenhuma reação de fé, nenhuma reação espiritual. Eles simplesmente foram vivendo aquelas fases difíceis que iam acontecendo e iam destruindo tudo. E foi exatamente por não haver uma voz, por não haver quem tivesse uma saída, ou quem tivesse uma inspiração, que Deus então levantou um homem, o profeta, chamado profeta Joel. E diz a Bíblia tão somente a respeito dele, na sua genealogia, que ele era filho de Petuel. Então veja que não era uma pessoa importante, não era uma pessoa que tinha uma genealogia conhecida, não era um rei, não era um sacerdote, foi apenas um homem a quem Deus levantou. E por que Deus levantou Joel? Deus levantou Joel porque aqueles que poderiam ter uma palavra para poder dirigir com sabedoria o povo, aqueles naquele momento estavam calados, estavam amortecidos, estavam totalmente vulneráveis e perdidos. Então Deus levanta no meio do povo, na ausência de um rei para falar, na ausência de um sacerdote para falar, na ausência de alguém importante para falar, Deus levantou um homem para que ele pudesse falar. Mas este homem, a diferença que ele tinha, é que ele não falava a respeito das coisas da ciência, ele não falava a respeito das coisas das experiências, ele não falava a respeito das coisas que eram sabedoria dos homens, mas ele foi levantado para poder falar a respeito da palavra de Deus. E a palavra de Deus era importante naquele momento para Judá, era importante para Jerusalém, assim como nós hoje. Nós também não temos ninguém que tenha uma resposta, nós também não temos ninguém que tenha uma direção precisa. Todo mundo está na especulação de algum conhecimento, ou quem sabe até mesmo de alguma crença, mas o que nós precisamos agora é da palavra de Deus para conduzir a nossa vida. E a igreja está acostumada com isto. Se tem alguém
neste mundo capaz de viver estes tempos com facilidade é a igreja do Senhor Jesus. Porque nós sempre fomos ensinados a vivermos debaixo de orientação da palavra de Deus, a vivermos na inspiração do Espírito Santo. E você, mais do que nunca agora, você precisa colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. E você deve voltar a sua vida à oração, você deve voltar a sua vida a uma consagração, para que nesses tempos difíceis nunca falte o óleo sobre a cabeça, nunca falte as vestes, para que você venha então ter um procedimento preciso, um procedimento certo, para que no meio de tantos caminhos o Espírito Santo de Deus possa te ensinar qual é o verdadeiro caminho. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está perdido. Deus está contigo, aonde você estiver. Está escrito na sua palavra: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus por isto. Jesus está conosco, Ele é a nossa força, Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida. Nunca se esqueça disso. Então, diz a palavra de Deus que o profeta Joel, ele foi levantado justamente para fazer com que o povo pudesse buscar a verdadeira inspiração, o povo que estava perdido. Então, Joel, ele levanta uma palavra primeiramente aos anciãos, e ele convoca todos os anciãos, para que os anciãos pudessem se despertar. Era importante aquele posicionamento, era necessário que eles não ficassem simplesmente esperando aquelas ondas de destruições passar, mas ele então começa a pregar uma palavra que vinha do coração de Deus, despertando os anciãos para que eles viessem tomar uma atitude espiritual naquele momento, porque aquele problema não era somente um problema de causa natural, mas era um problema de causa espiritual. E a Bíblia fala que Joel despertou os anciãos, a Bíblia fala que Joel trabalhou também na vida de todo o povo, despertando todo o povo de Judá, para que eles pudessem, ao invés de se entregar, ao invés de ficarem adormecidos, mas que eles viessem então a buscar a Deus, buscar uma saída, buscar uma maneira de poder vencer todas aquelas fases difíceis que estava acontecendo ali em Judá. E por incrível que pareça, a Bíblia também nos fala que a experiência com os sacerdotes também foi a mesma. Eles também, diante de toda aquela situação, eles ficaram prostrados, eles ficaram simplesmente aguardando que aquelas ondas de destruições pudessem passar. E a Bíblia fala que Joel, o profeta levantado por Deus, ele também convoca os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem reagir em oração, reagir buscando a presença de Deus, para que Deus pudesse mudar, para que Deus pudesse intervir naquela situação, porque é justamente para isso que nós servimos a um Deus, é justamente para isso que nós temos a necessidade de um Deus na nossa vida, para que Ele possa se fazer presente nesses momentos onde nós não temos força para fazer, onde nós não temos condições, sabedoria, conhecimento para poder colocar em prática. Para isso nós servimos Deus. Nosso Deus não é um Deus calado, nosso Deus não é um Deus distante, nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus presente, e assim nós devemos viver a nossa fé. E a Bíblia fala que Deus então motivava ali
o profeta, para que o profeta pudesse levantar o seu povo. Tem muita gente que está prostrada, muita gente que está caída, mas eu quero te dizer, a igreja do Senhor Jesus nunca como nesses dias, precisa estar de pé, precisa estar firmada, precisa estar fortalecida, ainda que muitos venham cair ao seu lado, muitos que venham desmoronar ao seu redor, mas nós precisamos ficar firmes, não com pensamentos positivos, mas firmes na nossa convicção de fé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, o profeta Joel, ele começou ali a despertar, ele começou ali a falar com aquelas pessoas a respeito de todos aqueles acontecimentos. Mas por que será que aquilo estava acontecendo? Talvez esta seja a pergunta por toda a terra. Por que será que isso está acontecendo? Será que foi simplesmente uma ação humana? Será que foi um acidente científico? Será que foi alguma coisa provocada pelos homens? Ou será que foi alguma coisa provocada pelo acaso? Onde estava Deus? Aonde está Deus? E por que que Deus não se manifesta? Muito bem, eu quero dizer para você que Deus tem o controle de todas as coisas. E é justamente isso que o profeta Joel explica para o povo. Não estava fora do controle de Deus, assim como agora também não está fora do controle de Deus. A Bíblia nos ensina que tudo está debaixo do poder de Deus, tudo está debaixo do controle das mãos poderosas do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz que o reino é do Senhor e Ele governa todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do governo do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o profeta Joel, ele explica que justamente Deus estava permitindo aquelas ondas de acontecimento, porque o povo estava distante da presença de Deus, muito embora crendo na existência dele, muito embora sabendo que Deus ele existe, mas as pessoas estavam servindo apenas de uma maneira religiosa. E Deus então estava dando uma oportunidade para que o povo voltasse para uma verdadeira fé. Então, na verdade, aquelas ondas de destruição era para que todos pudessem se lembrar da existência de Deus, todos pudessem se voltar para a oração, para uma vida íntima com Deus, para uma vida perto de Deus. E Deus estava criando ali uma oportunidade, Deus estava permitindo ali um momento de necessidade, porque era isso que Deus queria aproximar o seu povo, assim como nesses nossos dias, Deus está querendo nos aproximar dele, Deus está querendo fazer com que aqueles que o conhecem, que o servem, que venham se aproximar mais ainda, e aquele que está distante, aquele que está afastado, aquele que está desviado, que volte o coração ao Senhor, que volte as orações ao céu, para que o poder de Deus possa então se manifestar. Veja que não era um momento de desgoverno. Nós sabemos que as autoridades deste mundo, elas não têm como agir, porque aconteceu por um acaso isso já alguma vez?
Nós temos alguma referência? Não temos. Como que nós podemos cobrar dos homens aquilo que os homens não têm para oferecer? Mas nós podemos receber isso de Deus, porque Deus tudo sabe, Deus tudo pode, Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para fazer sinais e para fazer maravilhas. Então, o profeta, ele começa a despertar ali todas as pessoas para esta grande necessidade, para que eles pudessem voltar a buscar a presença do Senhor. É tempo de buscar a presença do Senhor, é tempo de voltarmos a uma verdadeira fé, não uma fé sem obra, não uma fé inútil, não uma fé preparada para o fracasso, uma fé preparada para o sofrimento, mas uma fé preparada para uma vitória, uma fé preparada para uma transformação, uma fé verdadeira, uma fé num Deus vivo, uma fé num Deus poderoso. É isto que nós estamos precisando, nos reunir, mesmo à distância, mas nos reunir numa mesma oração, unidos no mesmo Espírito, numa mesma fé, a um único Deus, o único, porque não tem outro Deus, senão o Deus verdadeiro, Criador do céu, Criador da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. E a Bíblia fala que o profeta Joel, ele anima os que ali estavam, debaixo de uma submissão, debaixo de uma destruição, e ele dizia a respeito de uma saída, a respeito de um remédio. Será que nós não temos uma saída? Será que nós não temos um remédio? Diz o profeta Joel, já naquela época que existia um remédio. E aí, no texto que nós estamos, no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, no versículo de número 16, o profeta fala assim para todo o povo: congregai o meu povo. Você é povo de Deus, você conhece a Deus, você já entregou o seu coração, a sua vida a Deus? Pois muito bem, Deus está te chamando nesta hora, Deus está convocando a sua igreja nesta hora. Congregai o meu povo, e todo aquele que se acha povo de Deus está sendo convocado nesta hora para uma oração, para uma grande comunhão e um momento de invocação a Deus. Congregai o meu povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E diga: poupa o teu povo, poupa o teu povo, Senhor, ó Senhor, e não se entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? No capítulo 2, versículo a partir do 18, fala assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte, fazei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro
e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Glórias a Deus. Existe um remédio, existe uma saída, e esse remédio é o Senhor, a saída é o Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que o profeta, ele ensinou aquelas pessoas a buscarem o verdadeiro remédio, e diz a palavra de Deus que ele fez isso colocando no coração de cada um uma confiança em Deus. Talvez você esteja precisando disso, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja aí pensando nas consequências, talvez você não esteja enxergando uma luz no fim do túnel. Confia no Senhor e Ele te abençoará. Confia no Senhor e Ele fará sobressair todas as coisas na sua vida. Ele te enviará o trigo, Ele te enviará o mosto, Ele te enviará o óleo, e haverá fartura na sua terra que talvez esteja destruída, que talvez esteja despreparada. Aí, no capítulo 3 do livro do profeta Joel, no versículo de número 9, ele diz assim: proclamai isso às nações, santificai uma guerra. Irmãos, nós não podemos simplesmente nos prostrar, porque talvez nós estamos em casa, porque nós talvez paramos o nosso trabalho, nós paramos talvez o nosso passeio, nós paramos talvez as nossas férias, nós paramos as nossas diversões, mas nós precisamos entender que não é tempo de ficarmos em casa descansando, esperando essa nuvem passar, porque você viu, passa a primeira, vem a segunda, e se você não fizer nada, vem a terceira, e se você não fizer nada, vem a quarta, e se você não fizer nada, vem a seca e o fogo exterminador. Então diz a Bíblia que é necessário você confiar, é necessário que você então se levante e com confiança no Senhor, coloque em prática a palavra de Deus. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, se levante e luta, se levante e persevera, se levanta agora e creia, Deus haverá de se manifestar poderosamente na sua vida e no seu caminho. Suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foites, e diga o fraco: eu sou forte. Aleluia. Manda embora essa fraqueza, manda embora essa tristeza, manda embora toda essa destruição, manda embora todo esse sentimento apertado do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, se levanta agora pela fé e receba toda a força que procede de Deus. Deus não te chamou para você perecer, para você cair e para você se perder. Deus te chamou para que você possa vencer. Você já venceu tantas coisas, olha o seu passado, olha a sua história, tantas coisas foram vencidas, você vai vencer mais essa. Deus vai te dar vitória, e lá no final você vai cantar o hino da vitória. Eu creio, e eu sei que você também crê. Então o profeta Joel, ele estimulou a todos que estavam fragilizados, todos que estavam ali caídos, a se levantar e a crer. Há um Deus no céu e Ele vive e vive para sempre. Aleluia. Então
Diz a Bíblia que assim como naqueles dias Deus levantou esta palavra, assim hoje o Espírito Santo está sendo enviado para poder falar conosco. Onde nós estivermos, onde você estiver passando o seu dia, passe o seu dia na presença de Deus. Passe o seu dia se alegrando com Deus. A Bíblia fala que a terra de Judá, ela ficou assolada, ela ficou entristecida. Havia uma tristeza, não somente nas pessoas, mas havia uma tristeza no ar, havia um clima de tristeza. Talvez esse clima esteja rodeando a sua vida, talvez o desespero esteja sondando o seu coração, roubando o seu descanso, o seu sono, tirando o seu apetite, pois é momento de você se alegrar, é momento de você fortalecer, é momento de você entender, Deus está falando conosco, Deus está nos dando autoridade nesta hora, para nós orarmos e para nós buscarmos e revertermos toda esta situação. Então veja que a palavra de Deus, lá no capítulo de número 2 do livro do profeta Joel, no versículo de número 32, diz assim a palavra de Deus, versículo de número 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Você não quer nesta hora invocar o nome do Senhor? Eu não sei qual é o tamanho do seu desespero, mas eu conheço o tamanho do nosso Deus, eu conheço o poder do nosso Deus, e eu sei, seja qual for o seu desespero, seja qual for a sua angústia, se você invocar o Senhor, essa palavra vai se cumprir agora na sua vida, agora. E há de ser que todo aquele que invocar o Senhor, este será salvo. Glória a Deus, aleluias por isto. Eu não sei o que vai acontecer com este mundo, mas eu sei que vai acontecer com você que crê. Você será salvo, ainda que o mundo pereça, ainda que tudo se acabe, mas você que crê será salvo. Aleluia. Que dias difíceis para Judá, que dias difíceis para Jerusalém. E o profeta Joel, ele falando com o povo a respeito de todas estas coisas maravilhosas, ele compara aqueles acontecimentos, que eram acontecimentos que não tinham referência na história, ele compara com um dia que ele chama o dia do Senhor, e que a Bíblia vai falar até o Apocalipse a respeito dele. Veja o que o profeta fala, que assim como aquela novidade, aquilo que não tinha precedência, aconteceu naqueles dias, assim também vai acontecer o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da destruição. E ele fala que assim como a humanidade, assim como as pessoas naquele dia não tinham um remédio, não tinham uma solução, assim também não haverá um remédio para o dia do Senhor. Ele virá, diz a Bíblia, que não falhará. E assim o profeta Joel, ele mostra que assim como eles estavam despreparados para aquela evidência daquela praga de gafanhotos, assim também muitas pessoas estão despreparadas para o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Esse dia do Senhor, ele, muito embora seja falado no singular, na prática ele deve ser conhecido no plural, porque o dia do Senhor, ele está estabelecido em diversas fases do tempo. O dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja, e o começo da grande tribulação, e depois do milênio, e depois do milênio então, o dia do juízo. Então, todos esses acontecimentos depois do arrebatamento, é conhecido na Bíblia como o dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele está para começar, porque a igreja do Senhor Jesus,
em breve será arrebatada, em breve será tirada, em breve será levada deste mundo para o céu. Então o profeta Joel, ele fala a respeito disso. No capítulo 1, no versículo de número 15, ele fala assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então veja que esse dia, ele vai acontecer, e ele vai vir sobre toda a humanidade, assim como essa experiência que nós estamos vivendo. E veja que essa experiência que veio sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Por que Deus permitiu isso? Para que nós possamos buscar a presença do Senhor e nos refugiar nele. E sabermos que também acontecerá um dia semelhante lá no fim dos tempos. Haverá um dia igual para toda a terra, para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as tribos haverá. Abra comigo lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Capítulo de número 20, o último livro da Bíblia. Capítulo de número 20, versículo a partir do 11, fala assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E diz assim a palavra: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Veja que tudo isso Deus permite para mostrar que nós não dependemos das coisas que existem nesse mundo, nós não dependemos de toda a estrutura desse mundo, mas a nossa verdadeira dependência é do Senhor. Porque neste dia não haverá nada que possa nos poupar deste julgamento, não haverá nada que possa nos fazer afastar deste julgamento, mas diz a Bíblia que toda a terra, todos os povos, todas as línguas, os que morreram se apresentarão lá, até mesmo os que estavam desaparecidos, diz a Bíblia, aparecerão lá. E nós então, conhecendo o que a palavra de Deus está dizendo, que muito embora não haja uma preparação humana, mas existe uma oportunidade para você agora se preparar para este grande acontecimento. Nunca pensamos que nós fôssemos viver dias como este, em que a terra iria parar, toda a terra iria ficar como uma terra deserta, uma terra vencida, uma terra entristecida. É como se a vida estivesse sendo tirado dela, é como se a alegria estivesse sendo tirada dela. Assim também a Bíblia fala que as pessoas não são capazes de pensar ou de imaginar a respeito do dia de julgamento, mas a Bíblia fala que esse dia virá, e nós vamos precisar de Deus.
Nós não vamos precisar de alguém, nós não vamos precisar de pai, nós não vamos precisar de mãe, nós não vamos precisar de nenhum parente, de nenhuma referência. Nós vamos precisar de Deus. E é isso que Deus está permitindo agora na nossa vida. Que a gente possa perceber nesses pequenos detalhes, como esses que nós estamos vivendo, da nossa dependência do Senhor. A nossa confiança talvez estivesse em toda a estrutura econômica desse mundo, talvez a nossa confiança estivesse em toda a estrutura de governo deste mundo, mas você veja que tudo isso falhou, que tudo isso pereceu. Diante desta praga que se levantou, não houve governo que pôde ficar de pé, não houve nenhuma estrutura econômica capaz de dar a sustentabilidade, mas a Bíblia fala que somente Deus pode nos socorrer, somente Deus pode nos amparar. Então o profeta Joel, ele faz uma alusão àquela experiência da necessidade que o povo tinha de Deus, a respeito da nossa necessidade que nós vamos ter de Deus no dia do juízo. E assim hoje, é importante você perceber a necessidade que nós estamos tendo de Deus, a necessidade que nós estamos tendo do livramento de Deus, e essa mesma necessidade nós vamos ter naquele dia. Então diz a Bíblia que só há uma saída. No versículo 15 de Apocalipse fala assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja, lembra que o profeta Joel falava que depois das fases dos gafanhotos, veio então a seca, e veio então um fogo destruidor? Já pensou você passar por todas as fases da sua vida, tantas fases de luta que você já teve, você passar por todas as experiências, passar por todas as situações, e depois de ter vencido todas elas, você ainda ter que superar algo como isto, a seca e o grande fogo? Nós não podemos simplesmente passar todo o sofrimento, vencer todo o obstáculo e no último dia sermos derrotados. Nós precisamos nos preparar para que no último dia nós venhamos ter vitória. E a Bíblia fala que este não será o nosso último inimigo. Talvez desse, depois venham mais. Muitos inimigos ainda se levantarão para aqueles que sobreviverem. Mas a Bíblia fala que o último inimigo de todos os homens a ser vencido é a morte. E é esse inimigo que o Senhor quer que a gente venha vencer. Por isso que Jesus veio, morreu, mas Ele venceu a morte. E por isso está escrito: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Pois ela foi vencida, ela foi tragada, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, que morreu, agora está ressuscitado, e vive para sempre na presença do Pai. Assim também somos nós, irmãos. Nós precisamos vencer esse inimigo, claro que precisamos, e vamos vencê-lo em o nome do Senhor Jesus. Mas nós não vamos vencê-lo para sermos derrotados no último dia. Não, nós vamos vencê-lo, mas também vamos nos preparar para que a gente possa ser vencedor no último dia. E o que está escrito aí na palavra: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida não venceu, foi derrotado, porque foi lançado no lago de fogo. E o seu nome está escrito no livro da vida. O que você deseja? Você deseja vencer ou você deseja perder? Se nós não queremos perder diante
dessas fases que estamos passando, quanto mais quanto a fase da vida. Jamais podemos deixar que as coisas possam nos derrotar e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Será que o seu nome, que está escrito no livro da vida, ainda permanece legitimado lá? Como que você está? Você está afastado? Você está desviado? Você está incrédulo? Quantos estão na presença do Senhor, mas com os seus corações enfermos, com os seus corações endurecidos, e às vezes por causa de alguma coisa justa? O próprio Deus disse a Jó: é razoável essa tua ira, talvez seja razoável o seu desconsolo, talvez seja razoável a sua incredulidade, mas Deus me mandou aqui nesta noite para te dizer que você não pode continuar assim. Você não deve continuar assim, porque haverá um dia que ninguém vai poder mudar, e esse dia ele vai acontecer assim como um dia de destruição para muitas pessoas. Olhe comigo, voltando lá na palavra do livro de Joel. Volta lá comigo na palavra de Joel. E você vai ver que ele fala a respeito deste dia como sendo um dia de grande destruição, um dia terrível de desolação, um dia que toda a terra vai experimentar uma situação de constrangimento, de dor. Livro do profeta Joel. E você vai comigo lá no capítulo 1. No capítulo 1 e no versículo, ou melhor, capítulo de número 2 e no versículo de número 32 primeiro. Capítulo de número 2 e o versículo de número 32. Então diz assim a palavra do Senhor: e há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Mas por que ele disse isso? Agora sim, vai comigo no capítulo 1, a partir do versículo 15, porque ele fala a respeito desse dia do Senhor, e ele fala assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídas. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumidor consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos da terra. Versículo de número 3 do capítulo 2. Diante dele, ele está falando a respeito daquele dia, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Assim será para todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. O dia do Senhor virá para uma grande tristeza,
para uma grande derrota. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação? O que adianta vivermos tantos anos e perdermos a nossa eternidade? Então, a palavra de Deus está aqui nos dizendo que para vencer aquele dia, porque naquele dia muitos terão diante de cada um, veja, uma possibilidade. Muitos estarão vivendo, muitos estarão planejando, muitos estarão com alguns sonhos, com alguns planos, mas a Bíblia fala que aquele dia virá, como estes que nós não esperamos vieram, e nos pegaram aí, a muitos de surpresa, desprevenidos. Assim também este dia virá sobre a vida de muitos, mas não precisa ser com você, você pode se preparar por eles, você pode se preparar para ele, colocando agora e dando agora uma oportunidade para você mesmo. Se você quiser ser salvo, se você quiser receber a vida eterna, então invoque agora o nome do Senhor e peça ao Senhor a salvação. Entregue os teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Entregue a tua vida a Jesus Cristo. Só Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida. Só Jesus, só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tem poder para abrir o livro. Aleluias! Então, que nesta noite você possa receber do Senhor esta palavra de vitória e vencer não só este momento, mas vencer principalmente todas as lutas que ainda virão, tendo o seu nome escrito no livro da vida. Fique de pé, feche os teus olhos e faça esta oração comigo. Gostaria que você pudesse colocar as mãos no seu coração e que você, em primeiro lugar, repreendesse agora toda tristeza, repreendesse agora todo desânimo, toda depressão, toda angústia que possa estar visitando o seu coração. Não é hora de todas estas coisas encontrar lugar na sua vida, muito pelo contrário. Agora o seu coração, ele precisa estar cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você, junto comigo, porque está escrito na palavra que aquilo que dois concordarem nesta terra, será escrito no céu. E eu quero nesta hora, orar pela sua vida, e se você fizer esta oração concordando comigo, nós vamos vencer esses inimigos que estão rondando o seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu quero nesta hora te pedir, por todos aqueles que estão se sentindo, meu Deus, enclausurados, por todos aqueles que já estão cansados, abatidos, entristecidos, isolados, meu Deus, por todos aqueles que estão com saudades da família, saudades dos filhos, saudades dos netos, saudade dos amigos, saudade dos irmãos, com saudade, meu Deus, da tua igreja, porque, meu Deus, a saudade também mata, meu Pai, mata aos poucos, mas também mata, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, para que os demônios aproveitadores, sim, meu Deus, aqueles que se aproveitam deste momento, que se aproveitam do isolamento, se aproveitam da fragilidade, se aproveitam desta solidão obrigatória, meu Deus, que esses demônios sejam agora expulsos, em o nome de Jesus Cristo, destas casas, destas famílias que estão neste momento, meu Deus, fazendo esta oração comigo. Em nome de Jesus Cristo,
nós tomamos posse, meu Deus, porque está escrito na tua palavra que em teu nome nós expulsaremos os demônios. Nós não estamos aqui, meu Deus, nos revestindo de uma ousadia natural ou humana, mas nós estamos nos revestindo da ousadia da fé. Em nome de Jesus Cristo, espírito perturbador, sai agora deste coração, sai agora desta casa, sai agora desta família, sai agora deste lar, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço para que o Senhor possa trazer a paz entre os casais, trazer a paz, meu Deus, entre os pais e os filhos. Eu te peço, meu Deus, para que esta casa, Pai, possa vencer nesta hora, meu Deus, esse espírito de trevas, esse espírito de discordância, de abatimento e de cansaço, e que o teu nome, meu Deus, comece a ser glorificado, que o teu nome comece a ser exaltado, e conforme o teu nome vai sendo adorado, conforme, meu Deus, o teu nome vai sendo glorificado, que a luz da tua presença possa resplandecer no meio destas trevas, Senhor. Fortalece agora, Pai, este coração que estava abatido. Meu Deus, faça fluir agora, meu Deus, uma pressão sanguínea, meu Deus, capaz de fazer com que todo este corpo receba vida, meu Deus, e que esse cérebro, Senhor, possa ser oxigenado, a fim de que a fé seja uma fé, meu Deus, inteligente e uma fé poderosa, meu Pai. E aquele que estiver, quem sabe, por conta nesta hora, meu Deus, que possa ter o raciocínio, possa ter a fé, meu Deus, possa ter a sabedoria de entregar a vida, meu Deus, nas tuas mãos, porque sozinho, meu Deus, pode até ser que esta pessoa vença, meu Deus, a dificuldade desses dias, mas sozinho esta pessoa não vai conseguir vencer, meu Deus, a dificuldade daquele dia, do dia do juízo que sobrevirá com toda certeza, meu Deus, que existe nesse mundo. Ele virá sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Então, meu Deus, aquele que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, Pai, nesta hora eu te peço para que o teu Espírito venha fortalecer agora este coração. Eu te peço para que em nome de Jesus esta vida seja arrancada das mãos do inimigo, seja arrancada do meio do inferno, seja arrancada no meio da tribulação e das guerras que possa estar vivendo, e que essa pessoa agora, meu Deus, possa se prostrar diante de ti e reconhecer que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como todo joelho se dobrará e toda língua confessará, que agora, meu Deus, essa pessoa possa então confessar e se dobrar, meu Deus, e entregar a vida ao Senhor Jesus. Se você nesta hora quiser invocar o nome dEle, se você nesta hora quiser entregar a sua vida a Ele, se você não sabe o que fazer da sua vida, se você não sabe o que fazer nesse momento, essa é a decisão certa. Entrega para quem sabe. Se a sua vida não tem mais importância, não tem mais significância, entrega para quem a tua vida é importante. Entrega a Jesus Cristo, o Senhor. Aleluias. E se você assim quiser confessá-lo, e se você quiser assim entregar a sua vida, faça isso agora. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida e o meu coração nas tuas mãos, para que o Senhor seja o meu Deus e para que o Senhor seja o meu Salvador, agora e para todo sempre. Se você estiver afastado, se você estiver desviado, fecha agora os teus olhos, aleluia, peça perdão a Deus pelos seus pecados, peça perdão a Deus por estar afastado. Quem sabe você está desligado, quem sabe você não está pertencendo a nenhuma igreja, quem sabe você está perdido, quem sabe você está sozinho,
Vem agora, Jesus te chama. Vem agora, Jesus te alcança. Aleluia. Peça perdão a Deus agora pelos seus pecados, pelo seu afastamento. Peça a Deus agora, porque você não está ligado a nada do Senhor nesta terra. Peça a Deus porque você está por conta. Peça perdão a Ele e a oportunidade de voltar para Ele. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, recebe estas vidas que estão distantes, que estão alienadas, que estão afastadas. Recebe agora, Senhor, e abençoa. E a estes, meu Deus, que estão te confessando como único Senhor e Salvador, escreve agora o nome deles no livro da vida, agora e para sempre. Nós assim oramos e abençoamos toda a tua igreja. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão em comunhão. Faça deles nesta hora uma referência de fé, Senhor. Faça deles nesta hora, meu Deus, um atalaia, Senhor. Faça deles nesta hora um anunciador do Evangelho da paz, do Evangelho da salvação, do Evangelho que cura, do Evangelho que liberta e do Evangelho que salva. Abençoa todo o teu povo, desperta todo o teu povo. Desperta aquele que dorme, desperta aquele, meu Deus, que está com o coração vazio. Desperta agora a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do seu coração e a presença viva e poderosa do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê, diga comigo, amém. Deus abençoe, uma ótima semana, uma semana diferente, para você se levantar e para você glorificar o nome do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe.